Bom, história da educação dos surdos no Maranhão. Como é que a gente tem essa história da educação? A gente tem em 1966 o início de uma educação que é voltado para os surdos, que é a Escola Benedito Leite. Só que essa Escola Benedito Leite, ela só vai começar a se especializar, ter salas especiais só no ano de 1969, ou seja, praticamente 4 anos depois do início dessa escola, do início dessa educação, que as classes especiais elas vão começar a funcionar. Mas aí, em 1971, essas classes especiais elas são transferidas para o Instituto Integrado, né, para a Unidade Integrada Raimundo Correia. No ano de 1990, essa unidade de Raimundo Correia, ela se expande, né? E aí ela vai contar com salas acústicas, com cortinas mobiliadas, né? Mobiliário, ar-condicionado, vai contar com professores especializados. É só a partir desse momento. E depois, com o passar dos anos, outras escolas elas também vão sendo voltadas para o ensino dos surdos, que é justamente a Unidade Escolar Castelo Branco, a Unidade Integrada Monteiro Lobato, a Unidade Escolar do Estado do Piauí e o Complexo Educacional do Ensino Fundamental e Médio, onde se destaca aí o governador Edson Lobão. Essa escola é uma escola de referência para os surdos, porque havia uma grande quantidade de surdos matriculados dentro dessa escola e também porque vários outros surdos de outros estados também vinham visitar. Então, por isso que ela tornou-se uma escola referência aqui no Maranhão. A gente tem nos anos anteriores a 1990, que é no ano de 1880, o segundo Congresso de Milão. E o que acontece? Há muito embate a respeito da abordagem que iria se utilizar nas escolas. E no Congresso de Milão que aconteceu em uma década anterior, em 1880, foi o segundo Congresso de Milão, eles defenderam a abordagem oralista, que estava em embate entre a abordagem de sinais, né, a língua de sinais, e a abordagem oralista. E aí a abordagem oralista ela ganha nesse congresso. E o que é o oralismo? O oralismo é uma corrente metodológica, né, um método de ensino ali que você vai ensinar aquele outro indivíduo oralizando. Você só consegue falar se você oralizar. Para eles acreditavam assim. E aí o surdo, a surdez era visto como algo que tinha que ser corrigido, ou seja, como defeito. E isso tinha que ser corrigido. Segundo essa corrente, né, o indivíduo, ele só fala se ele oralizar. E a escola, ela tem que funcionar como uma oficina. Se o surdo ele tem que ser corrigido, ele tem que ser consertado. Então, por isso a escola ela passa a ser uma oficina de conserto para o surdo. E aí essas escolas elas passam a ser bocas mexideiras, porque você só pode oralizar ali. É como se o surdo ele tivesse um ouvido e esse ouvido precisasse ser curado, precisava ser consertado. A gente vai ter o Instituto Nacional de Educação de Surdos aqui no Brasil, o INES. Esse instituto, que é o INES, né? Ele usava a língua de sinais como língua de abordagem, tá? Para estar passando todos os conteúdos. Mas em 1911, o oralismo passou a ser muito mais presente. Por isso que foi chamado, né, do uso do oralismo puro. E aí os surdos, eles não podiam sinalizar, era proibido. Então, caso eles fossem pegos sinalizando, eles eram punidos. Aí tinha as palmatórias, agressões no corpo também, agressões físicas e também agressões verbais. Os braços, eles eram colocados para trás, né? Eles não podiam pôr os braços para frente porque eles não podiam sinalizar. E aí o professor, ele deixa então de ter aquela atuação pedagógica e passa para atuar mais clinicamente, porque ali o professor ele está mais ali preocupado em como curar aquilo ali, em como fazer com que o surdo oralizasse, então uma visão mais clínica do que realmente pedagógica. Olhar ali para as complexidades daquele aluno e para as singularidades. E aí no Maranhão, o Maranhão ele também vai aderir a essa corrente, mas aí depois eles passam para a língua de sinais porque o oralismo ele vai ter um fracasso. A gente vai falar também de comunicação total. Mas o que é a comunicação total, Maria? A comunicação total é justamente você
ter como objetivo comunicar, interagir com outro indivíduo, desenvolver ali o seu lado afetivo, o seu lado cognitivo. Aí, nessa metodologia, nessa abordagem de comunicação total, vai haver ali o uso de sinais, o alfabeto manual, a escrita, a mímica, imagens. Apontar também vai ser muito comum, a fala oral e a leitura labial, que exige uma habilidade. E aí, dentro mais do meu resumo, eu também coloquei a questão do bimodalismo. O bimodalismo é você estar sinalizando e, ao mesmo tempo, você vai oralizar. Então, se eu falo boa noite, né? Então, eu tô sinalizando e tô oralizando. Bom dia, tô sinalizando e tô oralizando. E aí, a gente tem o bilinguismo. O que são o bilinguismo? São justamente um ensino que tá como base, tem como língua de integração, de instrução, duas línguas. No caso, aqui no Brasil, se a gente tem uma escola bilinguista que oferta ali, tem como língua de instrução também a língua de sinais, é uma escola que vai ter a modalidade de escrita, né, da língua portuguesa, e também vai ter a língua de sinais como língua de instrução. Então, para instruir aquele ensino, vão usar também a língua de sinais. Quando eu chego na sala, eu estou instruindo o aluno, eu estou falando a língua portuguesa. Eles podem chegar na sala e começar ali, tá, todo o tempo naquele ensino bilíngue. Assim como nas escolas bilíngues que ensinam inglês e português. E aí, a gente vai ter aqui no Maranhão a Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos, Tolasco Pereira, tá? Professor Tolasco Pereira. Tem na modalidade EJA e também na modalidade do 1º ao 5º ano. E é basicamente isso. Essas foram as minhas anotações sobre o slide que o professor disponibilizou na sala.